Vamos lá, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a questão da escolha do parto. Cesárea ou parto normal? E aí? Qual escolher? Qual que é o melhor? Eu tenho uma frase que eu quero falar aqui para você no começo e você guarda essa frase. Conhecimento é poder. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aí. Vamos lá, falar sobre essa questão de parto, da escolha de parto, é uma coisa super pessoal, porém a gente vê por aí muitos pitacos, a gente vê muito mito, a gente vê muita gente opinando e no final das contas, quem escolhe isso é a mulher e a escolha dela deve ser respeitada. Quando eu falei pra vocês no começo aquela frase, conhecimento é poder, o porquê disso? Porque quando você sabe o porquê você está escolhendo aquilo, quando você tem conhecimento para fazer a sua escolha de maneira racional, é completamente diferente. Uma mulher que escolhe ter um parto cesárea, ela não é pior, ela não é menos mulher do que a outra que escolhe ter um parto normal. Assim como a mulher que escolhe ter parto normal, ela não é melhor porque ela escolheu ter um parto normal, sem anestesia, enfim, de uma maneira mais natural, né? Como se fosse assim, deixar o seu próprio corpo fazer o trabalho dele sem nenhum tipo de intervenção. Eu acho que hoje em dia tem muito julgamento disso na internet, muito julgamento disso no Instagram. Tanto a mulher que escolhe um parto cesárea ou um parto normal, cara, são fodas do mesmo jeito. Porque você para pra pensar, uma mulher que faz uma cesárea, ela tem 7 camadas do corpo cortadas. E ela vai ser costurada em 7 camadas. E você espera que essa mulher, em poucas horas depois que ela passou por essa cirurgia de grande porte, esteja tomando conta de um recém-nascido. Então ela não vai mais dormir, ela vai ter privação de sono, ela vai ter uma pessoa ali pra tomar conta. Muitas vezes ela é mãe de primeira viagem. Então, assim, olha que foda que é essa mulher. Essa mulher é do caralho, meu irmão. Porque ela acabou de passar por isso daí e já tem que ficar ali, levantar e tomar conta e amamentar o seu filho, tomar conta do seu filho. Não é fácil, não. Da mesma maneira que uma mulher que escolhe ter um parto normal também é muito guerreira de passar por isso tudo. De escolher passar por esse processo. Então não tem como você julgar. A escolha da mulher tem que ser respeitada. E aí a gente tem que quebrar alguns mitos de, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não quero ter parto normal porque vai estragar o brinquedinho, vai estragar minha vagina. Gente, não vai estragar. Isso daí é uma loucura quem fala isso. Da mesma maneira que muitas mulheres querem ter uma cesárea pelo medo da violência obstétrica. Principalmente aquelas mulheres que não podem escolher uma equipe ou que elas dependem de uma assistência do SUS para ter o seu parto, porque a gente sabe que isso existe, a violência obstétrica existe. E uma coisa que eu quero deixar muito claro também, a violência obstétrica existe não é só para mulher que não tem condição de ter uma equipe ou de ter um parto numa rede particular ou de plano de saúde. A violência obstétrica muitas vezes acontece com quem tem dinheiro também, com quem tá pagando uma equipe. Tem vários casos aí de blogueiras que o médico é a estrela do parto, ele é o protagonista. Que acho que foi semana passada, uma blogueira postou o vídeo e a enfermeira que estava acompanhando falando, a mulher na fase expulsiva do parto, não faz força que o doutor fulano ainda não chegou. Então, assim, quando eu falei pra vocês aquela frase de conhecimento é poder, o que eu quis dizer com aquilo? Se você não tem condição de contratar uma equipe, se você vai depender do plantonista que tiver no hospital lá, do seu plano de saúde, ou se você tiver que recorrer ao SUS, é importante o quê? Que você dedique a conhecer os seus direitos, a buscar informação. Hoje em dia a gente tem muita gente, assim, que sabe muito, que saca muito, falando sobre isso abertamente, gratuitamente, aqui no YouTube. Tem muita gente no Instagram também falando sobre isso. Então, se você é uma mulher dessa que não pode ter acesso a uma equipe, que você não tá sem grana pra pagar, foi pega desprevenida, enfim, ou você não quer gastar com isso também, invista em conhecimento, leia, acompanhe essas pessoas, esses profissionais que falam sobre isso, que falam tão bem sobre isso. A gente tem uma gama enorme de profissionais falando sobre isso daí. E aí eu queria também falar para vocês um pouquinho sobre a questão da minha experiência. O parto da minha filha foi uma cesárea. Eu gostaria de ter o parto normal. Eu não pude ter o parto normal. Então, ele foi muito difícil para mim. Foi um parto muito traumático. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui anterior falando sobre ele, sobre isso. E eu tenho esse desejo de ter o meu parto normal. Eu vou tentar novamente ter esse parto normal. Só que diferente do primeiro, que eu idealizava muito,
muito o parto normal, o que aconteceu ali comigo? A cesárea pra mim não era uma opção, só que ela acabou se tornando uma realidade. Então na hora foi um choque e depois foi muito difícil também tudo isso. Tanto que eu falo que nesse segundo parto eu estou buscando uma cura. Só que eu já preparei minha cabeça pro quê? Caso eu não consiga ter o meu parto normal, se eu tiver que ir pra outra cesárea, eu estou com a minha cabeça preparada. Então isso faz muita diferença, de você estar preparada. Porque às vezes a gente idealiza tanto uma coisa e depois a gente fica tão frustrada, porque tem a questão do puerpério, que é uma bosta. Depois a gente fica assim, esses hormônios enlouquecem a gente, e aí a gente se cobra, porque muitas vezes a gente não conseguiu o parto que a gente quis. Então eu vou voltar lá naquela primeira frase que eu falei pra vocês. Conhecimento é poder. Invista em conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, que eu tô lá todo dia falando um monte de besteira e um monte de coisa séria também. E até a próxima.